Estamos hoje aqui no Milagre Podcast com a pastora Verônica. Pastora Verônica, que é uma benção. Essa mulher foi uma benção na minha vida no monte aí outro dia. Nossa, como foi usada para mim, vocês não têm noção. E é um prazer o Milagre Podcast hoje estar recebendo a pastora Verônica. Verônica, né? Muito prazer, Verônica. Prazer todo meu. Vendo aqui, é uma felicidade imensa. Vai contar seu testemunho hoje. Amém. Muitas pessoas precisam ouvir o seu testemunho e saber que existe um Deus que ainda faz. Lucas 1,37, para ele, nada é impossível. Verdade. Fala um pouquinho, Verônica. Ana, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né? É um prazer estar aqui compartilhando desse trabalho, né, desse podcast, e verdadeiramente está se cumprindo hoje na minha vida algo que foi entregue lá atrás, Glória! né? Que o meu testemunho iria alcançar muitas vidas, né? E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse lugar. E é um imenso prazer, né, poder compartilhar aqui desse testemunho que mudou a minha vida. O Milagre Podcast te recebe assim, ó, com muito carinho. Mas fala aí pra gente, pastora Verônica, você nasceu num berço evangélico? Como é que foi? Conta aí pra gente. A minha trajetória ela é meio complicada e também não é complicada, né? Porque eu não fui nascida e criada no meu berço evangélico. Eu fui nascida e criada numa religião de matriz africana, né? Minha mãe, já desde berço, desde o ventre da minha mãe, né? Eu já fui apresentada, fui feita, né, de orixá nessa época. E vivi a minha vida toda. Eu não conhecia Deus, assim, da forma que eu conheço hoje. E a minha vida, o percurso toda da minha vida foi essa. Foi quantos anos? Eu acho que eu fiquei 30 anos, mais ou menos. 30? De berço, né? E um dia conheceu a Cristo. Como é que foi? Conta aí pra gente. Então, um dia eu vi que realmente faltava algo na minha vida, né? Sim. Que o que acontecia comigo nessa religião não me preenchia mais. Sim. E eu precisava de algo diferente. Um vazio. Tinha um vazio, né, dentro de mim. E foi uma coisa, assim, tremenda, porque a partir do momento que eu vi que faltava algo que lá não tinha como me completar, né, eu não vou dizer para você que eu procurei estar na presença de Deus, né? Foi Deus verdadeiramente que me conduziu, né? Eu não fui evangelizada por nenhum crente, né? Automaticamente, assim, a minha mãe, quando entrou, né, para o cristianismo, ela aceitou Jesus. A minha mãe foi primeiro? Foi a minha mãe que foi primeiro. E eu tenho uma mulher do manto mesmo, minha intercessora. Ela estava lá no monte. Que assim, hoje, primeiramente, eu agradeço a Deus por ter me escolhido, né? E segundo, eu agradeço a minha mãe pelas orações, porque verdadeiramente hoje eu tô na presença de Deus, porque ela é minha intercessora. Glória a Deus. Tudo que eu faço é com ela, né? Vocês são muito unidas. A gente é muito unida. Onde tá outra? É verdade. Coisa linda. Filhas assim, ó, buscando o Senhor juntinho, fazendo a obra. É verdade. Ei, pastora Verônica, me diz aí como foi esse encontro com Cristo? Então, Ana, logo depois que eu saí, né, do candomblé, comecei a caminhar com a minha mãe. Sim. E ali eu aceitei Jesus, passei um bom período, né, na igreja, fazendo todos os trâmites, né, normal, me batizei. E logo depois eu caio na rotina. A verdade foi essa. Acabou o primeiro amor. Acabou o primeiro amor. Eu estava na igreja, mas eu não estava na igreja, né? Era uma desviada na igreja. E ali eu comecei a entender que estar na presença de Deus não era da forma que eu estava. Sim. E tudo começou, o meu testemunho foi uma visão que minha mãe teve, né? Deus avisando de um acidente que ia acontecer comigo. Porque esse período eu estava meio que desviada. Eu estava na igreja, né? Deus avisou. Porque ele sempre avisa. Deus algo está por vir. Verdade. Com compromisso com o Senhor, ele sempre avisa, através de sonhos, de revelação, da palavra de Deus, através de um vaso. Verdade. De um profeta. E assim, minha mãe sempre falava, né? Verônica, você tem um chamado. Você tem um chamado muito grande e Deus vai te colocar em alguns lugares
E eu falava: "Ah, mãe, você tá doida, né?" Coisa de mãe e filha, né? Achando que a mãe tá vendo muito além do que a gente tá enxergando. E quando ela falava isso pra mim, ela teve um sonho, né, uma visão, eu batendo de frente, né, um ônibus batendo de frente com o meu carro. Deus. E ali ela chegou na minha casa apavorada e falou pra mim assim: "Verônica, eu tive um sonho, foi um recado de Deus pra você. Minha filha, volta o teu primeiro amor enquanto é tempo." Porque nessa época eu estava trabalhando e tinha tempo pra Deus só os domingos. Sei. Sabe aquele crente do domingo? Isso eu ia falar, crente domingueira, É, né? domingueira, é. A minha intimidade com Deus já não estava lá essas coisas mais. O amor estava Eu estava indo só para completar, assim, a membresia da igreja, né? Para minha pastora olhar e ver que eu estava lá sentada. Sim. E assim, eu tinha mulheres verdadeiramente de Deus, eram Era pastoras. crente de banco, né, Era pastora crente de Verônica? banco, é. Apesar de trabalhar em todos os departamentos da igreja, estar envolvida, mas eu não estava envolvida por completo, Sei, né? Eu era uma religiosa, a verdade é essa. sei. E ali Quantos não estão assim, né? Vivendo a religiosidade. é verdade. Perigo. E ali quando, eu recebi essa mensagem de Deus através da minha mãe, né, na época diaconisa da Casa do Senhor, ela chegou para mim e falou: "Verônica, volta enquanto é tempo." Porque ela sabia que a minha intimidade já não estava tão assim com o Sei. Senhor. E eu não dei ouvido. Eu não dei ouvido à primeira visão, e depois teve uma outra visão também. Deus falou de novo. E ela falou, Deus falou 3 vezes, Eita. né, 3 vezes. E eu não dei importância, porque eu achava que era coisa de mãe que queria voltar para a igreja, né, apesar de estar na igreja, mas não com o coração voltado para Deus, Sei. né, porque existe essa diferença. Não, você estava na igreja, mas estava fora. É, desviado, sentado no banco, né. Então ali, naquele momento ali, eu dia 12 de junho de 2018, Sei. 11 de junho de 2018, Sim. eu precisava fazer uns exames e, né, perto da minha casa, em Nova Iguaçu, e eu chamei a minha mãe para ir comigo. Para quem não sabe, Nova Iguaçu é um município do Rio de Janeiro. Isso. E eu fui e chamei, né, ela, como a gente sempre anda muito junta, né, falei: "Mãe, tô precisando fazer um exame, vamos comigo." E ali eu fui dirigindo, a gente foi conversando, e na volta do exame, a minha mãe teve a visão em pessoa mesmo, vendo um ônibus vir para cima de mim. Meu Deus. E assim, o interessante é que quando a minha mãe teve a visão, ela falou assim: o sonho que eu tive, né? E ali eu fiquei assustada, parei o carro e, por incrível que pareça, Ana, Gente, eu acho que eu não queria nem pegar mais no volante. por incrível que pareça, aconteceu 3 vezes. Primeiro foi um ônibus, do jeito que a minha mãe teve o sonho. Sim. Primeiro foi um ônibus, eu consegui jogar o carro para a lateral. Segundo foi uma picape. A terceira foi até uma van. E os 3 eu consegui sair. Sei. Cheguei em casa, né? E quando eu cheguei em casa, muito assustada, a minha mãe falou assim: "Isso é um sinal de Deus para tua vida." E eu falei para ela assim, eu falei: "Mãe, tá bom." E no outro dia, no dia 12 de junho, que era dia dos namorados, eu levantei toda, né? Dia dos namorados. Falei: "Ah, vou fazer algo diferente e tal." Ali eu fui dar uma limpeza na minha casa e eu subi numa escada, eu tive um acidente doméstico. Esse acidente doméstico foi aonde foi o divisor de águas da minha vida com Deus. Eu peguei uma escada de alumínio, subi para limpar a parte de cima, assim, da minha cozinha, e ali eu senti como se eu tivesse tomado um empurrão. Sei. Não foi coisa, assim, normal, foi espiritual mesmo. Eu senti como se alguém tivesse me dado um empurrão, e ali eu caí de costas, bati com a minha perna na pedra mármore da cozinha. Foi um empurrão, né? É, Porque eu vou te contar também que isso já aconteceu comigo. Só que na época eu estava limpando a casa da minha mãe e limpando os azulejos na escada. A escada só que era de madeira na época. E eu senti quando uma pessoa deu aquele empurrão só que eu caí. Eu caí longe, né? E dentro hoje dessa minha casa hoje que eu moro, o Senhor falou comigo. Tu acredita? eu acredito. O Senhor falou comigo que não queria eu subindo escada dentro de casa para limpar.
Principalmente se eu estivesse sozinha dentro de casa. Se eu estiver sozinha, não é para fazer. E eu prefiro obedecer do que sacrificar. É isso aí. E assim, é interessante porque antes de acontecer essa situação, meu filho estava saindo de casa e falou assim pra mim assim: "Mãe, não sobe na escada não. Deixa aí, depois meu pai resolve, te ajuda". Olha só. Aí eu falei: "Não, vou fazer", aquela coisa de mãe: "Não, vou fazer e tal". Aí subi na escada e quando eu senti esse empurrão, eu senti que eu bati o meu joelho na pedra mármore e ali houve uma explosão no meu joelho, Nossa. né. Eu caí de costas, bati a cabeça no chão, o quadril, e ali eu fiquei paralisada. O meu lado esquerdo ficou todo paralisado. Meu Deus. E eu fiquei aproximadamente, assim, os meus cálculos, uns 40 minutos deitada no chão, porque eu não me mexia, Uma né. eternidade. Pra mim foi uma eternidade. Eu senti que meu lado esquerdo paralisou totalmente, eu não conseguia me mexer. Sim. E ali falando, chamando e ninguém atendia. E o que o mais interessante que, assim, é quando a mão de Deus está no negócio, né, ele ele permite as coisas acontecer, mas ele também te dá as saídas da situação, né. Glória a Deus. É. E assim, eu vi que realmente ali a mão de Deus estava na minha vida, porque eu não costumo, assim, levar o celular quando eu tô fazendo limpeza na cozinha ou fazendo alguma outra atividade. Sim. Eu fico no celular, assim, quando eu tô parada sem fazer nada, eu pego no celular. E nesse dia o celular estava em cima do móvel da cozinha, onde eu caí. E quando eu caí ali, que eu olhei pra cima, depois de acho que uns 20 minutos que passou, eu olhei assim, eu vi na parte de cima do móvel o celular e a minha mão foi até o móvel. E eu Deu para alcançar. deu pra alcançar. Eu dei um tapa ali no telefone, o telefone caiu no meu peito, já ligando pra minha mãe, Ei, o WhatsApp. sério, né? E assim, Fiel. quando eu falo isso para as pessoas falam assim: "Como é que pode? Seu telefone Acredita, tem né? senha digital". Não, mas as pessoas não acreditam. Não acreditam. Gente, É. Deus, ele contar um negócio, as coisas acontecem. Meu telefone caiu, assim, no meu peito, já ligando pra minha mãe, e eu tô ouvindo uma voz longe: "Verônica, Verônica, que houve? Que houve?". Aí eu fui ali e falei: "Mãe, eu acho que aconteceu um acidente bem grave comigo, eu tô aqui em casa. Entra, arromba meu portão, não sei o que você vai fazer, mas entra". E ali quando a minha mãe chegou, eu estava num estado Imagina o desespero dela, né, é, com essa ligação. eu estava num estado bem difícil ali. Foi chamado o corpo de bombeiro para me tirar de dentro de casa, porque eu estava paralisada mesmo, né, e ali o corpo de bombeiro me levou, me colocaram na ambulância, e ali todo o procedimento, né, do corpo de bombeiro é levar a pessoa que se acidentou para um hospital público, né, porque é o protocolo deles normalmente. E ali quando eu entrei dentro daquela ambulância, eu clamei pelo sangue de Cristo, né. Eu chamei a existência do Espírito Santo e falei: "Senhor, se eu tenho certeza que se eu entrar num hospital público, no estado que eu estou", e eu nem sabia como é que eu estava, eles vão tirar minha perna, eles vão arrancar minha perna, vão amputar o meu membro. Era o teu pensamento. Era o meu pensamento. E ali a doutora ali da emergência falou assim: "Você tem plano de saúde?", começou a perguntar, eu falei: "Eu tenho". "Não, mas a gente vai te levar para um hospital", aí falou o nome do hospital, e eu falei: "Não, pelo amor de Deus, desse hospital não", Sim. né, porque eu fiquei desesperada ali naquela hora, e ali quando eu entrei naquela ambulância, eu vi a mão de Deus poderosamente, que o trâmite, assim, foi tão, assim, perfeito, Ana, que eles conseguiram fazer uma manobra e eu caí dentro do hospital ao qual Quando Deus está no negócio, Verônica, vou chamar de Verônica, viu? fica à vontade. O profissional que vai te atender já vem naquela orientação de Deus, que já te encaixa para outro lugar, que te manda para outro lugar, e você vai e as coisas vão dando certo, É verdade, porque Deus está no negócio. é verdade. Você vê que às vezes quando Deus não está no negócio, uma pessoa vem, aí não dá certo aqui, te manda para lá e vira para cá, e nada dá certo. Mas quando Deus está no negócio, tudo vai se encaixando. Sim, encaixou tudo e assim, eu dei entrada no hospital particular, quando eu cheguei lá tinha um excelente médico lá, era um cirurgião, especializado em joelho e quadril, ele era até do hospital de trauma do INTO, e ele quando olhou pra mim, ele falou assim pra minha mãe assim: "Ó, não vai ter jeito, vai ficar paralisada". Fiz
45 radiografias, ressonância, tomografia. Paraplégica. Praticamente. Era o diagnóstico. Era o diagnóstico. Era o decreto do homem. Era aquilo que Satanás tinha preparado. Era o pra decreto tua do homem. vida. Era o decreto Mas do mal homem. sabia ele que Deus tinha. Aí, como eu já relatei aqui no começo que eu tenho uma intercessora, né? Sim. Que eu tenho um orgulho de falar dela. Ela olhou para o médico assim, ela falou assim, doutor, o seu diagnóstico é de ser paraplégica, mas o diagnóstico do meu Senhor é de dela ter vida, andar, porque a minha filha Tem obra. era escrava de Satanás e ela tinha os membros dela perfeito. E depois que ela foi para a presença de Deus, o Deus que eu sirvo não vai deixar minha filha na cadeira de rodas. Meu Deus, que coisa. E ali, quando eu olhei para minha mãe, que eu sabia que tinha algo acontecendo de diferente ali, ela não queria me relatar muita coisa. Ele falou assim: o caso dela é cirurgia. E me levaram, né, para o quarto. Ali começou o meu processo intenso, porque eu falo intenso porque não tinha como operar, não era por falta de recurso, porque eu tenho um plano de saúde muito bom. Sim. O meu plano de saúde me deu todo o suporte, tinha ótimos médicos, tinha uma equipe médica de trauma maravilhosa, mas assim, o meu estado, né? O edema ficou muito inchado, muito grande, e ali passou 25 dias no hospital. Esses 25 dias que eu passei no hospital, 3 dias eu dei escaras no meu corpo. Meu Deus, com 3 Com 3 dias. Eu senti algo assim, de madrugada, eu senti como se tivesse algo comendo a minha pele. E ali eu comecei a falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, tem alguma coisa errada com a minha perna. E a minha mãe virou pra mim e falou assim, por quê? Eu falei assim, tem um bicho me comendo. Parece que tem algo comendo a minha carne. E ali o meu médico chegou no outro dia, tirou aquela atadura e eu tinha 3 escaras na minha perna que dava pra botar um dedo dentro. Meu Deus, com 3 Com 3 dias. Com 3 dias. Mas eu sabia que tudo era processo de Deus. Sim. E você sabia que tinha um processo a ser cumprido, ali você passa por toda essa etapa, mas que tinha um propósito? Com certeza, tinha propósito. Tinha isso em mente? Eu tinha. Não, para mim tá passando por isso aqui, tem um propósito. Tem propósito. Aí ali no leito, quando eu estava no leito, Sim. todos os dias eu conversava com Deus ali. Eu falava assim, se eu tô aqui é porque tem alguma coisa. Me mostra, né, qual é o propósito, Sim. o porquê Deus está aqui. E assim, mais interessante que esses 25 dias que eu fiquei lá no hospital, a todo tempo o médico falava assim para mim assim, não vai ter como, tá passando do tempo de te operar. E ele falou que se eu tivesse ido realmente para um hospital público, com a circunstância que eu estava, com a situação que estava grave, né, a minha perna, eles iriam amputar. Seria caso de amputação, né? E ali o médico falou assim, eu vou dar 10 dias mais ou menos para diminuir esse edema. E ali eu comecei a palestrar com Deus, né, no leito. Todos os dias eu chamava. Foi um tempo de reflexão. Foi um tempo de reflexão, porque Tempo de você se entregar mais. é verdade. Falar mais com o Verdade. Ali é o que eu falo, foi um divisor de águas para mim. Teve que parar um pouquinho, né? Teve que me parar, Ana, porque é assim, quando Deus, ele dá sinais para você E você de retroceder ou de se posicionar e você não obedece aquilo que Deus faz, ele faz do jeito dele, né? E o jeito dele, muitas vezes, em muitas situações, é meio dolorosa pra gente, a gente não entende. Mas a todo tempo ali eu fiquei tranquila. Que é isso? Eu fiquei tranquila porque eu sabia que tinha um propósito. Sim. E esse propósito era hoje eu estar aqui, né? E estar fazendo a obra de Deus. E assim, esse momento todo que eu tava, um dia eu peguei e falei pro Deus assim, eu falei, Senhor, se não for a tua mão, eu sei que o médico não tem como fazer essa cirurgia. Glória a Deus. Né? Conhecimento que ele é Deus. Porque o médico falava assim pra mim assim, não tem como operar, não tem como operar. A minha família estava sofrendo, meu esposo, meu filho. E ali eu fui e conversei, né, com Deus ali. Aquele dia eu me rasguei pro Senhor, né, na madrugada. E ali foi o primeiro assim, encontro que eu tive com Deus verdadeiramente. Eu digo para as pessoas que o meu encontro com Deus, a minha vida com Deus é de 6 anos para cá. Interessante isso, né? Disse, mas você é uma pastora. Mas foi de 6 meses, de 6 anos para cá. Olha, eu aceitei Jesus em
tem 29 anos, porque meu filho tinha 1 ano de idade. Mas o meu encontro com Deus mesmo foi em 2010, 14 anos. Quer dizer, eu aceitei Jesus, eu estava na igreja, entrava, muitas das vezes voltei atrás, mas lá atrás não tinha nada mais para mim, todas as portas fechadas. Mas em 2010, o Senhor falou: não, agora chega. Eu acho que foi esse basta que Ele deu também na tua vida. Foi. Foi assim, foi um momento assim de ou se posiciona ou se posiciona, não tinha o que fazer. Foi o colha rosa. É isso aí. Então, assim, quando eu tive esse tete a tete com Deus, né, nessa noite, eu falei pro Senhor, me mostra que o Senhor na minha vida. E se tem um propósito, eu creio que o Senhor vai me mostrar. Eu preciso fazer essa cirurgia. E se o Senhor não intervir, o homem não vai fazer. Né? E nessa madrugada, Ana, eu tive, assim, um encontro com Deus tremendo que... Deus se revelou a você? Deus se revelou. A minha mãe, nessa noite, ela... muito cansada, já há muitos dias no hospital, ela estava dormindo do meu lado, e ali eu vi 3 médicos entrando, 3 homens de branco entrando dentro do meu quarto. Oh, glória! Né? Foi tremendo, Mas que porque é isso? olhos espirituais mesmo. As coisas de Deus é maravilhosa. E ali eu vi 3 homens entrando naquele quarto ali, e eu falei, como eu tava bem debilitada, assim, tomava banho de leito, não me movimentava. E eu queria enxergar o rosto daqueles homens, porque era de madrugada. Sim. E eu falava assim, ué, uma hora dessa, visita de médico. E eu só ouvia a voz, assim, de um homem falando assim pra mim, assim, ó, fica tranquilo. Nós vamos mexer na sua perna, mas a partir do momento que a gente mexer na sua perna, a sua cirurgia vai ser liberada. E ali eu descansei, porque eu falei assim, é o médico, né? Do crente que era um médico. Aí eu falei, pô, falei com Deus, ó, tô assim, né, com o pai, né? Falei com Deus, ele, né, ouviu a minha voz, me respondeu as minhas orações. E ali eu senti como se os meus ossos tivessem, assim, se quebrado novamente. Sim. Puxaram a minha perna. Ali eu dei um grito. Quando eu dei um grito, eu falei, não faz isso, tá machucando. A enfermeira que estava de plantão entrou. Não. E eu comecei a me bater na cama, e ali eu fiquei muito agitada. Ela botou a mão no meu ombro e ela falou assim pra mim assim, Verônica, o que tá acontecendo? Eu falei assim, o médico puxou minha perna, tá doendo muito, tá doendo muito. Aí ela era evangélica, né? Ela era uma mulher de Deus, tava cuidando de mim ali. Glória a Deus. Ela prepara, né? Toda a equipe toda foi de Deus. Ela colocou a mão no meu ombro e falou assim, filha, foi o próprio Deus que te visitou nessa noite. Com certeza. Não tem ninguém, são 3 horas da madrugada. Verônica, fala aí pros nossos telespectadores aí que estão aqui ligados no Milagre Podcast, que Deus ainda faz. Fala aí. Eu quero falar algo pra você que tá vendo esse podcast, que eu não sei que situação que você tá passando, eu não sei se a tua situação é difícil de ser resolvida, mas eu falo algo pra você nessa tarde, ou nessa manhã, nessa noite, eu não sei que horas que você vai ver esse podcast, que Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Da mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Deus, glória a Deus. Quando eu senti a presença de Deus ali naquele quarto, eu pude entender Que maravilhosa, que se Deus estiver, a voz do homem pode ser negativa, mas se Deus estiver no meio do teu processo, a última palavra é dele. Então entenda uma coisa, a última palavra na tua vida é do Senhor. O milagre vai acontecer na tua vida. E se você já passou por uma experiência dessa assim, igual a Verônica está relatando, a pastora Verônica, que ela estava ali no hospital, estava debilitada, sem chance nenhuma de andar novamente, e o médico dos médicos fez uma visita para ela, glória a Deus, coisa linda. Comenta aí, curte, compartilha, manda para alguém que está precisando no hospital esse testemunho, porque aqui no Milagre Podcast são testemunhos verídicos, coisas que aconteceram realmente na vida dos convidados que vêm aqui. Qualquer dia eu conto o meu também. Vai, fala aí, pastora. Então, naquele momento ali, essa enfermeira botou a mão, né, como eu já falei, e falou, ó, foi o Senhor que te visitou nessa noite. Com certeza. E ali eu comecei a ficar muito agitada, me deram um calmante, eu dormi. No outro dia de manhã, o meu médico passou,
né? E para honra e glória do Senhor, ele olhou e falou assim: "O que que aconteceu na sua perna?" Glória a Deus. Aí eu falei para ele assim: "Ué, não sei". Aí ele falou assim: "Prepara ela que nós vamos fazer a cirurgia". E assim, Ana, ali quando eu fui fazer a cirurgia, eu achei que meu processo tinha acabado, né? E depois da cirurgia, quando a cirurgia foi feita de madrugada, ele chamou a minha mãe lá no CTI. Eu estava lá, né, descansando. Ele falou, olhou para minha mãe e falou assim para minha mãe assim. Ele falou assim: "Posso falar algo para a senhora?" Ela falou: "Pode. Essa cirurgia aqui quem fez não fui eu. Com certeza. A perna da sua filha tá perfeita, só que eu vou falar outra coisa para a senhora. Ela não vai andar mais. Foi o que eu pude fazer." Decreto de paralisia, Decreto de né, novo de pastora? paralisia. Novamente, Paralisia. a minha mãe recebeu um Satanás decreto. querendo te parar mesmo. Mais uma vez a minha mãe recebeu aquele Ele decreto. sabe a obra que Deus tem na tua vida. E assim, né, a minha mãe é bem sagaz, né, com algumas coisas, né. A minha mãe de novo, né, refutou aquela palavra, né. Sim. Ela não aceitou aquela palavra de falência na minha vida. E eu tive 3 decretos, assim, de falência mesmo, de não andar, de ficar paralisada. O último decreto foi ele falando com meu esposo. E, assim, ele falou com esse linguajar mesmo bem chulo. Ele falou para o meu esposo assim: "Ó, a casa caiu". Nossa, Ele falou dessa forma. que grosso. "A casa caiu, a sua esposa não vai ser mais aquela. Vamos ter que aprender tudo de novo". Vai ficar inútil. Praticamente ele falou isso, Mas assim, Deus ele foi tremendo na minha vida. Eu fiz a cirurgia, depois que fiz a cirurgia, passei mais 10 dias no hospital e quando eu voltei para casa, eu voltei numa sexta-feira, no sábado de manhã tive que retornar para o hospital porque eu tive uma suspeita de trombose, né. E quando eu tive essa suspeita de trombose, ali eu entendi, né, que a minha volta ao hospital tinha algo mais além do que eu imaginava. Né, tinha vidas ali dentro daquele hospital que precisavam ouvir de mim que eu ainda estava firme e que eu ainda acreditava num Deus do impossível, Entendi. né. Quando eu voltei para o O hospital, propósito começa a se manifestar ali. ali, aí começou a se A se manifestar, desenrolar ali. ali. E assim, quando eu voltei para o hospital, né, do lado, assim, da minha cama tinha uma menina que estava afastada da presença do Senhor. E ali eu pude falar um pouco da minha experiência, né, com o Senhor, nesse período que eu estava no hospital. E ela falou assim para mim assim: "Eu acho que eu vim para ser internada só para ouvir o seu testemunho". E assim, mais interessante que essa menina não tinha nada. Ela internou, Como assim não tinha nada? né, eu também não entendi, mas assim, eu entendi que era assim, um particular de Deus com ela. Tratar, Ela né? também entrou com suspeita de trombose, ali ficou do meu lado, mas assim, os exames dela não deu nada, e ela saiu no outro dia. Foi só para ouvir. Papai levou só para ouvir da tua boca que ele ainda faz, que ele transforma, que ele resgata, ele faz como ele quer. Sim, Ele ainda salva. e ela quando foi embora ali, eu passei mais 5 dias no hospital, voltei para casa. Ali começou, né, o meu processo com Deus em relação a entender e também não entender, porque nós seres humanos temos dias de altos e baixos, né. Verdade. E assim, foi tão sacrificante para mim, a casa eu fiquei na casa da minha sogra, embaixo, porque eu moro na parte de cima, e ali a casa da minha sogra virou um hospital, teve que se alugar cama, andador, cadeira de rodas, né, virou um hospital a casa da minha sogra. E ali um dia eu chorando, né, eu recebi uma visita de uma pastora, né, uma amiga, assim, do coração mesmo, pastora Paula. Ela virou pra mim e falou assim pra mim, assim, eu deitada, né, naquela cama, ela falou assim pra mim assim: "Verônica, eu só tenho algo pra falar pra você. Aproveita esse momento pra ouvir a voz de Deus. É esse momento é que Deus vai falar com você. Deus vai te dar uma palavra, e essa palavra que Deus vai te dar vai ser o teu testemunho. E tudo que aconteceu na tua vida não foi para ficar em 4 paredes, não foi para ficar dentro da tua casa, dentro da tua família.
foi para edificar vidas, e você não está entendendo hoje o que está acontecendo, mas você vai entender lá na frente. Isso tudo só porque foi limpar a casa. Só porque eu fui limpar a casa. Porque foi dar uma faxina. Só porque eu fui dar uma faxina, mas assim, A estratégia de Deus foi a faxina. a gente não entende, né, o processo de Deus na nossa vida. E ali, Ana, eu comecei, né, teve um dia que eu muito assim, revoltada, chateada, né, palestrando com Deus. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não vi evolução, sabe, da minha perna. Eu já estava quase aceitando. Para minha mãe, ela não aceitou, mas eu já estava quase aceitando aquele decreto, né, de não andar mais. Eu dependia de todo mundo para tudo. Gasto muito grande. E assim, as coisas acontecem na vida da gente, a vida das pessoas continua, né? Apesar de, a vida de todo mundo continuou e a minha ficou parada. Mas eu entendi que aquele parar que o Senhor fez foi para Ele falar comigo. E ali Deus me deu uma palavra em Ezequiel 37. Vale dos ossos secos. Chega, é a palavra da tua vida. É a palavra da minha vida, é a palavra-chave. Em toda a Bíblia que eu tenho ela grifada para me lembrar do que Deus fez no meu vale. Pode reviver esses ossos, Ezequiel? E ali, quando Deus me deu essa palavra de Ezequiel 37, eu li aquela passagem toda. Falei, poxa, é o quê? Para mim profetizar? Eu que tenho que profetizar na minha situação? Se Deus falou que vai me levantar, Ele vai me levantar. Eu não preciso profetizar, né? Mas aí eu falei, quer saber? Fechei a Bíblia. Eu falei, não quero saber de nada não. E vou viver meu processo. Sem jeito. Né? E no outro dia, eu peguei e abri a Bíblia de novo, Ezequiel 37. Falei, pô, Deus tem um mistério com essa palavra comigo. E assim, eu passei assim, uns 7 dias tendo a mesma palavra, batendo aí. Ei, não tá acordando, não? Profetiza. Eu sou meio nerdzinha também. Às vezes ele fala comigo assim, e eu fico, o quê? Eu demoro a processar as coisas, eu demoro a processar um pouco. E ali, naquele momento ali, eu peguei e falei, mãe, você me presta a sua Bíblia? Ela, presta. Eu peguei a Bíblia da minha mãe, Ezequiel 37. Eu falei, eu acho que eu já estou abrindo no lugar certo. Mas aí eu entendi que todo processo nosso, Ana, a gente tem que ter força para fazer a nossa parte. Sim. Né? Deus me colocou naquela situação, mas Ele queria que eu entendesse que o milagre que iria vir para a minha vida, eu teria que ter participação naquele milagre. Né? Quando a gente lê a palavra de Ezequiel, a gente entende que Deus ele pega Ezequiel e ele leva em espírito a um vale, né? Muitos conhecem, para quem não conhece, né? A palavra, e a gente entende que Deus ele faz uma pergunta para Ezequiel, né? Poderá viver esses ossos? E Deus perguntou para mim, Verônica, será que eu posso fazer você andar de novo? Perguntou para você, Verônica. Será que eu posso? E eu fui e respondi para o Senhor, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. E ali, naquele momento ali, o Senhor falou assim, então começa a exercer a tua fé, profetiza. Profetiza, abre a tua boca. Abre a tua boca, é isso aí. Fala, decreta. Reage. Porque tem muitas pessoas, Ana, assim, o que eu quero, o ponto-chave aqui desse podcast para mim, é fazer com que as pessoas entendam que todo processo, né, existe uma ação e uma reação. Uma ação e uma reação. Né? Deus, ele faz, mas através de nós reagimos naquilo que ele quer fazer na nossa vida. Agimos, o céu reage. É isso aí. Agimos, o céu reage. Se você dobra teu joelho, no teu quarto, na tua sala, seja onde for, e clama os céus, e clama o Deus Todo-Poderoso, você pode crer que o céu vai reagir a seu favor. É verdade. Muitas das vezes o Senhor nos prova, né? Nos aperta um cadinho, né? É verdade. Verônica. Mas o céu, ele vai reagir. Porque depende de nós. É verdade. Muitas coisas dependem de nós. Clama a mim, a Bíblia fala. Clama a mim. Né? E responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Verdade. Tem aí, grandes, firmes, consistentes e coisas que você não sabe. Então, tem muita gente que hoje está no hospital, está, sei lá, num presídio, sei lá, está em algum lugar, está desesperado e não sabe o que Deus vai fazer. Então, é necessário abrir a boca. É verdade. Ezequiel, abre a tua boca e profetiza.
Se você está em uma situação difícil, eu vou sair em nome de Jesus. Clame em nome de Jesus, mesmo sem saber o que fazer. Senhor, Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Era meu caso. Eu não sei o que fazer. É, Eu tô nessa situação, eu não sei, eu sei que tem um propósito, mas o quê? Qual? Para onde eu vou? O que que eu falo? Porque o céu vai reagir. com certeza. Reagiu na vida da pastora Verônica Com e certeza. na minha vida também. Ali quando eu comecei a entender que eu precisava fazer parte, né, com a minha fé naquela situação ali, eu entendi que eu fui olhar toda a situação da palavra e eu entendi que eu estava como aquele povo, né? Eu estava ali Sequíssima. sequíssima. Eu estava ali na presença, mas fora da presença. Achando que estava, mas não estava, né? E assim, meu estado era de morte sem solução espiritual. E ali Deus falou para mim: começa a profetizar. Entendi. E ali eu comecei a profetizar, e eu fiz ali um voto com Deus. Eu falei: Senhor, se verdadeiramente esse processo meu não é para paralisia, não é para me ficar dependente do homem, Definhando. definhando numa cama, É. né, fazendo a minha família sofrer por causa de uma irresponsabilidade minha, né, de uma falta de posicionamento meu Porque eu não me posicionei lá. atrás, me ajuda eu a profetizar. Eu não sei profetizar. Eu falei isso para Deus. Entendi. E o Senhor falou: começa. E ali eu comecei a profetizar. Todos os dias, quando eu acordava, eu olhava para minha perna e eu falava assim: ossos, tu não tá mais esfarelado. Eita glória! A minha perna não está mais paralisada. Glória a Deus. O médico pode dizer que eu não vou andar mais, mas o meu Deus, aquele que me resgatou do lamaçal do pecado, que me trouxe para a presença dele, porque da onde Deus me tirou, Ana, né, muito profundo, né? Se eu contar minha história aqui para você, a gente vai ficar horas Porque aqui, vai dar uma né? palhinha, uma palhinha. E assim, é tão profundo que quando eu fui para a presença de Deus, eu era religiosa. Eu achava que ir para a igreja Era suficiente. era o suficiente, né? Eu fazia todo o protocolo, né, da religiosidade, ia para minha casa e ok. Mas ali eu entendi que estar na presença de Deus é você ter secreto com Deus. Credo. Quando você tem secreto com Deus, no meio do vale você aprende a profetizar. Você vê uma situação que para você não tem solução. Mas quem é o teu Deus? Ali eu descobri quem era o meu Deus. Meu Deus era um Deus do impossível. E eu fazendo tratamento, né? Eu fazendo as fisioterapias, fiz a minha parte, né? Porque assim, eu fico entristecida quando eu vejo. Porque Deus deu inteligência aos médicos, né, os profissionais. O Senhor deu inteligência. Eles estão aqui também para nos ajudar, né, com a possibilidade humana, Verdade. entendeu? Então, nós fazemos a nossa parte. Tem que ir ao médico? Vai ao médico. Tem que fazer exame? Vamos fazer exame. Eu fico muito triste quando eu vejo, né, alguns cristãos, né, hoje parar de fazer alguns tratamentos. Pode. Porque tem uma profecia que falou que vai restaurar, que vai curar, e acha que é só o que Deus vai fazer. Não. Se você for olhar, você vai ver muitas vezes que Deus, ele faz, mas ele também quer que você faça a sua parte, A sua parte. né? Então ali, quando eu comecei a fazer minha parte, Deus começou a trabalhar na minha vida. E o médico falou que aquele médico que falou que eu não ia voltar mais a andar, que era ateu, não acreditava em Deus. Ele, quando viu a minha evolução, né, nas fisioterapias, eu quero até dar uma deixa aqui e agradecer o meu esposo, que foi um homem tanto na minha vida, Manda um beijo pra ele. né? Amor, eu te amo. Uma fofura. Foi assim uma pessoa que eu fico emocionada de falar, porque foi um homem que não largou a minha mão, sabe? Pois é, muitos abandonam, né? Muitos homens abandonam, Ana, as mulheres. Verdade, eu sei. Eu fiquei incapaz, sabe? Eu fiquei incapaz 1 ano, sabe? Foram várias etapas da minha vida. O processo foi longo. 1 ano. Não foi assim de uma hora para outra. Eu fiz 150 fisioterapias. Eu fiz pilates, parte de fisioterapia.
eu fazia fisioterapia quase que todos os dias, né? E o meu esposo, às vezes, chegava do trabalho cansado, né? Porque ele é plantonista. Ele chegava de manhã cansado e muitas vezes eu ficava com pena dele, porque eu falava assim: não, eu faço a fisioterapia amanhã. Ele: não, vamos agora. Me levava, me botava na cadeira de roda. E ali eu pude ver a família que eu tenho. Sei. E muitas vezes eu era vazia. Tinha tudo, mas não tinha nada. Porque eu achava que a minha família era imperfeita. Condições financeiras, Tinha uma condição financeira confortável, tem uma vida, né, confortável, saúde. tinha saúde e só vivia reclamando. Eita, Murmuradora. Deus abomina. Eu vivia falando tudo que eu fazia, que faziam, eu nunca estava satisfeita. Eu queria sempre mais um pouco, eu queria sempre, né, estar além daquilo que eu estava vivendo. E ali Deus me paralisou, Deus falou assim: ó, peraí, que o teu caminhar, quem te leva sou eu, né? Não é da forma que você quer, né? E ali eu tive o apoio do meu esposo, do meu filho amado, Coisa de Toronto, É família muito é, importante. que entenderam o meu processo, que eu fiquei 6 meses sem poder fazer algo pro meu filho, 6 meses sem fazer algo pro meu esposo. E ali, aquele meu caminhar ali de processo foi intenso, e Deus falando o tempo todo, sabe? E depois que aconteceu isso tudo comigo, eu entendi que a gente não pode viver com o Senhor no raso, A água tá no tornozelo. né? Anda mais um pouquinho. A gente não pode viver no raso. Aí, Deus, ele sempre quer além, né, do que a gente pode dar para ele. chegou no joelho, vai pra Eu achava que eu cintura. dava muito para Deus, a minha presença na igreja era muita coisa para ele. Eu achava, né? Falei: eu já tô aqui, tô fazendo a minha parte mesmo, então eu sou crente, Preciso Jacó. né? Então, assim, eu falava assim: tá bom, porque foi da forma que eu fui criada, É. né? Eu era idólatra, Sim. né? Então eu achava que ia lá, adorava ele no templo e tava tudo ok. Você aprendeu de uma outra maneira. Eu aprendi de uma outra maneira. E assim, estar hoje na presença de Deus, para mim, é um privilégio. É um privilégio porque eu sou prova viva de um milagre, De um milagre. né? Seu impossível. Eu moro na parte alta da minha, né, na parte de cima, no segundo andar, né, do imóvel, e o médico falou que eu nunca mais ia subir para minha casa, que eu teria que morar embaixo. Ah. E ali meu marido até fez um projeto assim de botar um elevador na casa, ou até de botar aquelas cadeiras, né, na escada que sobe, porque eu não ia voltar mais a subir na minha casa, né? E ali eu fiquei olhando assim a casa modificando toda por causa daquilo que tinha acontecido comigo. Se adaptando a você. Se adaptando, né, a cadeira de roda, se adaptando A você. e fazendo projeto para botar proteção no banheiro e aquela tudo. Eu falei: Senhor, eu não recebo isso. E ali tudo que vinha para me atacar, tudo que o inimigo lançava para me atacar em relação a eu desistir, a eu não prosseguir, eu comecei a ter forças para falar para o diabo que ele não tinha mais poder na minha vida. Sim. Isso é a diferença do crente que serve daquele que não serve. Aquele que serve, aquele que sabe quem é o Pai, ele tem forças do alto céu para lutar contra a voz do diabo, Tem. né? E eu aprendi a lutar contra a voz do diabo. No passado, eu andava junto com ele. Sim. E depois eu era adversária dele. Sim. Eu passei a ser adversária dele. E quando eu era adversária dele, eu entendi que eu não podia mais lutar, né, com as mesmas armas que ele tinha. Eu tinha que ser diferente. E quando eu aprendi a ser diferente, foi quando eu aprendi a ter secreto com Deus, né? E ali meu processo, eu vou falar assim, em 6 meses, Ana, em 6 meses eu já estava de muleta. Em 6 meses. Em 6 Quem meses. ia andar, quem ia ficar paralisada. Em 6 meses. Beleza. Em 6 meses, Deus agiu, já tava de molho. Aí meu esposo falou assim pra mim assim: vamos tentar botar um elevador pra você subir? Eu falei: não, eu vou subir as escadas. Mas como você vai subir as escadas? Eu falei assim: eu vou dar meu jeito. E ali eu subi, né? Ele me apoiando, e na hora de descer, eu descia as escadas de bundinha, assim, de degrauzinho em degrauzinho.
E ali todo dia eu profetizava, Senhor, eu vou subir essas escadas, Senhor, eu vou subir essas escadas, eu vou subir. Tudo na minha vida ali, Ana, eu comecei a entender que é a voz profética. É a voz profética. Entendeu? Eu, de morta espiritualmente, porque a morte que eu estava não era morte só dos meus membros, era morte espiritual. Morte espiritual. Você que está assistindo aí, né? O testemunho da pastora Verônica, isso se chama intimidade, fé, acreditar no milagre. E o milagre aconteceu, chegou na vida dela, porque para quem não ia andar nunca mais, de um tombo que levou da escada, fazendo uma faxina, e o decreto foi paralisia. E ela acreditou, ela buscou, ela foi obrigada a ter uma intimidade com Deus, né? Porque já foi o Senhor apertando ela. E profetizou. Profetiza no Espírito na tua vida também. Qual é a área que está em sequidão? É isso Qual é aí. o teu deserto? Começa a profetizar no Espírito. A Bíblia, ela nos dá esse direito e ela nos ensina a profetizar no Espírito. Hoje a pastora Verônica está aqui, linda, chique, maravilhosa, abençoada, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sei o que eu estou falando porque foi forte aquele monte lá, hein, pastora? Ficou marcado para a minha vida, eu estou falando sério. Ficou marcado para a minha vida. E eu agradeço hoje a pastora se deslocar lá do município, né, de Nilópolis, Rio de Janeiro, para hoje estar aqui contribuindo com teu testemunho para as almas que estão precisando ter fé que Jesus ainda faz. Não perde a tua fé, não faz isso. Creia que ele ainda faz. Ele restaurou a saúde da pastora Verônica, uma coisa que era impossível. Sim. E aqui no Milagre Podcast você sempre vai ouvir um testemunho de milagre verídico. Amém. Muito obrigada, pastora. Eu que agradeço. E edificar muitas e muitas pessoas o teu testemunho. Eu te agradeço de coração a tua participação hoje no Milagre Podcast, tá bom? Muito obrigada, minha amiga. Glória a Deus. Eu que agradeço. E eu queria estar aqui, né, aproveitando esse espaço para estar convidando você, se você quiser me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é tilca_andrade. Eu vou amar te receber. Se você quiser contar, quiser uma palavra, quiser saber mais de Deus, eu estou aqui disponível a estender a minha mão para poder falar mais, que o meu testemunho é muito longo, né? Para falar mais daquilo que Deus fez na minha vida. E fica com essa palavra. Aprenda a profetizar na tua vida. Aprenda a mudar o cenário da tua vida através da tua voz. Em nome de Jesus, né, pastora Verônica? E você também curte, comenta, compartilha. Se você está lá no YouTube assistindo, se inscreve no nosso canal. Sempre vai ter uma história de milagre verídica para aumentar a tua fé. Se você está desanimado, se você está triste, cabisbaixo, Deus ainda faz. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla aqui. Você pode curtir em todas as redes sociais, lá no Instagram. Vai lá, visita nosso Instagram, Milagre Podcast. E eu, pastora, mais uma vez, muito obrigada. Não tenho como agradecer. Eu que agradeço. Hoje aqui, a tua contribuição para as almas que estão precisando. Eu que agradeço. Não é, pastora? Eu que agradeço e eu espero que você alcance muitas vidas. Amém. Né? Tem muitas pessoas precisando ouvir e entender que ainda existe milagre. Deus ainda faz milagre. Amém. Eu abri a Bíblia, caiu em Josué. Ser forte e corajosa sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.